Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 16º podcast do canal Fla Georgia, Papo de Torcedor. Mais uma vez, você que está chegando agora, dá o seu, se inscreve como membro e dá o seu like, que para nós é importante. E você que já é membro, nós temos hoje 107 membros, dê o seu like também. E se você gostou do programa, bota lá o like. Se não gostou, dá o seu dislike e sugere que a gente tem que melhorar de conteúdo, alguma coisa assim, tá? O seu like é fundamental para a nossa presença junto ao YouTube. Hoje eu vou estar só eu e o Wagner, batendo uma bola aqui, falando sobre mais uma semana dramática do Flamengo. É gozado que a gente sempre está naquela esperança que a semana que vem vai ser melhor, né? Mas, infelizmente, as semanas têm se sucedido assim, dramáticas, ruins. Vamos falar sobre os 3 jogos hoje, né, do Flamengo. Um jogo de terça-feira passada contra o Atlético Paranaense, em que foi o único dos 3 jogos que, no primeiro tempo, o Flamengo teve alguma performance interessante, onde nós fizemos 2 gols. O segundo jogo, que foi na sexta-feira, Sexta-feira, Atlético Goianiense. Contra o Atlético Goianiense, no Maracanã. O Atlético Paranaense foi lá, no Paraná, Atlético Goianiense no Maracanã. E, finalmente, o jogo do Flamengo contra a Chapecoense, agora na segunda-feira, ou seja, ontem. Eu fico pensando, antes de passar a bola para o Wagner, para a gente começar a falar sobre o Flamengo e Atlético Paranaense, em que a gente ganhou de 2-0 no primeiro tempo e perdeu de 2-0 no segundo tempo, ou seja, foi empate. Mais uma vez, o time não jogou nada, todo mundo parado, o Renato não consegue sair daqueles esquemas, né, de marcar atrás, e ele não sabe entrar, não sabe como vai fazer. Só queria falar 2 coisas antes de passar para o Wagner. Uma delas é o seguinte: eu me lembro de uma entrevista com o Jesus, logo que ele chegou ao Brasil, que ele começou a fazer sucesso. Me lembro de uma entrevista dele que ele disse o seguinte: o técnico brasileiro ele está fora, ele ficou fora do tempo, porque os jogadores brasileiros são tão bons, tecnicamente falando, que eles resolviam. Entrava em campo, dava um come, cruzava a bola, matava no peito, dava chapéu. Então, a qualidade do jogador brasileiro fez com que os técnicos ficassem medíocres, não criassem estratégias táticas, etc, etc. E naquela época, todos os técnicos brasileiros saíram dando porrada nele, que isso, que absurdo e tal. E está provado. Está provado. O Renato está aí como técnico do Brasil há quanto tempo? Técnico de times brasileiros, Fluminense, Vasco, Flamengo, Grêmio, não sei quantos anos. 15 anos. Cara, absolutamente ridículo, cara. Como técnico, é muito ruim. É muito ruim, cara. É impressionante. Entendeu? O Flamengo saiu de outro patamar para o patamar do Goiás. Dá no Michael que ele resolve. O Michael é, no máximo, um bom banco para o Flamengo. E, nós estamos chamando o Michael de craque agora. Quem é que vai sair para dar entrada no Michael? Vai sair o Everton Ribeiro, vai sair não sei o quê. Olha onde a gente chegou. E toda semana, cada vez pior. Os nossos jogos são realmente medíocres, jogamos mal, o Gabigol jogando mal, Everton Ribeiro jogando mal, Bruno Henrique jogando mal, todo mundo jogando mal, cara. O que está acontecendo? Os 4 ases, só falta o Arrascaeta. Agora que o Arrascaeta vai voltar, vai voltar jogando mal. Ontem eu ouvi dizer que o Gabigol está fora de peso. O Renato Maurício Prado falou isso. Não sei, cara. Ele não chuta. A bola chuta, é um peteleco. Ele chuta mais fraco que o Michael. Então, é muito preocupante. É óbvio que você não vai tirar o Renato agora. Eu, sinceramente, se fosse o vice-presidente de futebol do Flamengo, ou o presidente do Flamengo, pudesse decidir, eu botava o Fera. Botava qualquer técnico lá, que os caras pelo menos estudaram, os caras têm técnica, os caras têm tática. Porque o Renato não faz nada. O Renato não faz nada. Percebam que o Renato não faz nada. Quando o time está ganhando de 1-0, ele bota 700 zagueiros e tira os atacantes. Será que ele treinou isso lá, antes de entrar em campo? E quando o time está empatando, ele tira os zagueiros e tirou o lateral direito e botou o atacante, aquele garoto que entrou aí, que é muito ruim, inclusive. Vitor Gabriel, muito ruim. Não tem treinamento nenhum, não tem estratégia nem e cruzando bola na área. Olha, eu nunca vi um negócio desse. Eu acho que o Renato acabou a carreira dele de treinador de futebol. Quem é que vai contratar o cara? Muito bem, vamos lá. Flamengo e Atlético, primeiro tempo 2-0, o Gabigol jogou bem, segundo tempo um caos. Fala um pouquinho aí, Wagner. Paulo, primeiro, antes de entrar nos jogos, né, concordar com tudo que você falou. E
a sensação que fica, né, desses últimas reflexões é que o Flamengo perdeu duas oportunidades nessa jornada aí de 2019, 20 e 21. Primeiro, com a subida de nível profissional do Jesus, do que diz respeito a fora do campo, né? O Jesus blindava o vestiário, mexia na grama, brigava, interagia com o departamento médico, preparação física. O Flamengo perdeu a oportunidade de profissionalizar essas áreas. Você vê o que está acontecendo no gramado do Ninho, no gramado do Maracanã. O Jesus simplesmente não aceitava. Ele brigava com quem quer que seja, do jeito dele, explosivo, mas as coisas, e ele blindou, ele trouxe um grupo de 6 pessoas, e ele não trabalhou com ninguém, entre aspas, aqui vamos dizer assim, que já estava na estrutura profissional do clube, né? E os aprendizados desses caras no Flamengo não conseguiu, como organização, não conseguiu captar. Entendeu? O Flamengo poderia falar assim, cara, a gente veio um português aqui que ele exigia esse tipo de cuidado aqui no vestiário, esse tipo de cuidado no campo, preparação física. A gente perdeu isso, né? E segunda conclusão é que a gente, como clube também, né, como organização, não aprendeu o quanto o nível dos técnicos brasileiros eram baixos. Foi assim, o que aconteceu em 2019 foi um tapa na cara do futebol brasileiro, né? E a sensação de que assim, o Flamengo nem os outros clubes nunca mais vão aceitar esse Celso Rotismo da vida, esses Filipão. Aí você vê, o Filipão 2020 foi para o Cruzeiro, 2021 estava no Grêmio, o Mano Menezes está cotado aí para ir para o Corinthians, né? Tá todo mundo aí. E eu achava que o futebol brasileiro, especificamente o Flamengo, não ia mais se contentar com essa mesmice, né? Parece que o único clube que aprendeu aí a lição é o Fortaleza, que foi buscar um técnico argentino que foi bem no Campeonato Argentino, foi para o Chile, foi bem, e veio para cá e está tirando leite de pedra, porque o resto é uma mesmice, né? E é uma pena. O Flamengo realmente, eu cheguei à conclusão que o Flamengo jogou os aprendizados de 2019 no lixo, né? Não pegou nada aí de aprendizado. Agora, mas, falando assim, do jogo. No jogo, né, Paulo? Assim, primeiro, jogar na Arena da Baixada é difícil, né? Um ambiente, o Flamengo sempre perdeu lá, a torcida parece que estava com ódio, né, do Flamengo, já começaram o jogo numa raiva ali com o clube. E tem o primeiro tempo, que a gente acha muito bom, mas tem um fato relevante ali, né? Que sai um gol num lance que o goleiro está jogando errado, sai o gol, e depois sai o segundo gol, um lance genial do Gabigol, né? Uma jogada muito bonita, mas a gente tem um despertar ali de um gol que o Atlético Paranaense entrega, né? E aí, o segundo tempo, quando a gente acha que está tudo muito tranquilo, teve aquela sacanagem que foi feita, que é a não expulsão do jogador, né? Isso também a gente não pode deixar de reclamar, porque é como um time bom jogar mal um jogo e uma arbitragem fazer aquilo foi uma sacanagem. Mas o segundo tempo foi um Flamengo muito covarde, recuado, e a sensação de que eu tinha que se o jogo tivesse mais 5 minutos, ele ganhava de 4-2. Eles iam fazer o terceiro, eu fazia o quarto. Né? E aí fica a reflexão, né, Paulo? Será que com 1 a menos a gente teria uma postura diferente? Eu não sei. Eu não duvido que com 1 a menos a gente teria tomado o mesmo sufoco, porque o time entrou muito covardemente no segundo tempo, né? E as substituições nenhuma resolve, o time parece que joga pior, né? Parece que... E o segundo ponto que eu queria falar, que eu até acabei esquecendo, passei para você, é que parece que o Renato tem 2 tipos de treinamento, é o racha e o bobinho. Racha e o bobinho. E o bobinho é diferente do bobinho do Jorge Jesus, que ficava gritando os caras irem na bola para tomar a bola lá do cara que estava com o pé na bola lá. O bobinho do Renato é tocando a bola. Tal. É como o Flamengo joga. A gente faz bobinho, não entra na área, fica ali, bate o Arão, bate para o zagueiro A, para o zagueiro B, para o lateral, fica lá e tal. Raramente tem uma entrada. Quando entra, passe errado. Cara, o Flamengo não tem treinamento. Agora, já falamos isso há algum tempo atrás. Cara, porra, será que ninguém aprendeu? Os jogadores inteligentes, como o Felipe Luiz, como o Diego Alves, como o Diego Ribas, porra, o cara está fazendo curso na CBF, inclusive o Arão também. Será que eles não aprenderam como é que o cara treinava aquilo que eu te falei? Faz um manual. Segunda de manhã, segunda à tarde, porra, o Jorge Jesus se metia na comida do jogador. O que tu vai comer, o que tu não vai comer. Eu me lembro ele falando, dando orientação para os caras, olha só, vocês têm 10 anos de vida útil, se vocês escolherem para viver
para a noite, namorar e tal, vocês vão perder esses 10 anos. Invistam agora. Quer dizer, tinha toda uma orientação profissional, entendeu? Além do campo, além das jogadas. O Flamengo joga para trás, cara. Vira e mexe, bota a bola para trás, bota a bola para trás. O Jesus, você lembra, né? Ele tinha aquele lance de o cara, quando ia receber a bola, ele já estava virado para frente, já era na perna do cara, onde ele já ia correr, já tirou o zagueiro da. Enfim, é uma coisa assim. E cada semana é pior do que a semana anterior, cara. Essa semana foi um caos. O Flamengo já tinha abandonado o Campeonato Brasileiro, mas, entregou 2-2, ganhando de 2-0. E aí vamos para o segundo jogo contra o Atlético Goianiense, que ganhamos 2-0. Gol do Michael, não foram os 2 gols do Michael? 2 gols do Micha. Do Michael. Esse jogo, né, Paulo? Tem uma curiosidade. Esse veio. Esse jogo tem uma curiosidade. Eu não sei se. Porque o placar ele parece. Ele é enganador, porque o segundo tempo foi razoável, mas o Flamengo abre o placar no primeiro tempo, e aí o Atlético Goianiense sai do ferrolho, e aí o Flamengo tem um segundo tempo um pouco melhor, aparentemente, né? De novo, se não tivesse saído o primeiro gol, a gente não sabe como seria o final do jogo. Né? E aí tem um lance algumas jogadas que aconteceram no primeiro tempo que para mim foram muito marcantes. O Davi Luiz tentando organizar o time. Ele estava tentando. E lançamento, né? O lançamento, de vez em quando ele fazia a quebra da linha, ele passava pelo primeiro defensor. E, de novo, não é culpa dele. Ele é um jogador experiente, está vendo que o time não está se organizado, não vendo que o time não tem criação de jogada. E é um recurso, inclusive, que ele é muito bom nisso. Mas praticamente foi o primeiro tempo. O Flamengo dependendo dos bicões, dos lançamentos do Davi Luiz, uma jogada individual. E aí, assim, isso é uma inovação, uma coisa interessante. Tomara que ele faça isso bem, voltando ao time aí numa sequência. Mas não pode depender disso, né? O primeiro tempo foi exatamente isso. Esse primeiro tempo do Atlético Goianiense talvez tenha sido o pior primeiro tempo desses 3 jogos aí, comparando o primeiro tempo apenas, né? Porque ontem a gente fez 2 gols, tomamos 2 gols bobos, né? Quando o Atlético Paranaense a gente fez 2 gols, esse primeiro tempo do Atlético Goianiense foi um bando. O time totalmente espaçado. Não tinha jogada. Facilmente dominado, né? E aí eu fico pensando, né, Paulo? Devolvo para você aí, que o Abel Ferreira do Palmeiras deve estar se deliciando, porque o cara é um estrategista, sabe montar time para jogar. E ele está vendo o Flamengo ter dificuldade com o Chape, com o Atlético Goianiense, com o Atlético Paranaense. O time do Palmeiras é muito melhor. Com o Dudu, ele agora voltou a jogar com Scarpa e Rafael Veiga. Na verdade, no plantel do Flamengo é muito bom, mas o time do Palmeiras está muito mais bem organizado, sem dúvida. E eu acho que o Flamengo tem que fazer isso, né, Paulo? Se preparar para esse jogo dia 27. Não dá mais para a gente ficar agora lamentando o brasileiro. Já foi. Agora, o que precisa fazer? É fazer um centro de treinamento, é juntar lá em Atibaia, é juntar no Ninho, é preparar 10 dias, é assistir o vídeo do Palmeiras, porque senão a gente vai ter uma das piores temporadas, talvez a temporada mais frustrante desses últimos anos, né? Dada a expectativa. Eu acho que o jogo do Palmeiras tem tudo para ser um massacre tático. A única oportunidade que a gente vai ter no jogo com o Palmeiras é se os caras resolverem jogar bola. O Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gabigol, o Everton Ribeiro, o Davi Luiz, o Felipe Luiz, se eles resolverem jogar bola, entendeu? Se resolverem jogar bola. O André voltar a jogar o que ele estava jogando, também perdeu. Porra, não é possível, todo mundo está jogando mal. É o técnico, porra. Ué, não pode ser. Time passado, né, Paulo? Jogando mal, tá todo mundo jogando mal. Não pode. Tem um problema de técnico, de estratégia de jogo. Então, assim, a única oportunidade do Flamengo é se os jogadores voltarem e resolverem resolver. Porque se deixar na mão do Renato, eu acho que também ele pode ser campeão do mundo para mim, cara. Para mim, o Renato, tem que sair ontem. Entendeu? Eu acho que o Flamengo está consciente disso, a diretoria do Flamengo está consciente disso. Mas eu só quero lembrar, eu não quero deixar essa coisa de ser esquecido, né? Porque a gente fala coisas aqui que, humildemente, a gente não vê outros podcasts falar. Isso tudo começa, a cagada maior, com o senhor Jorge Jesus, que fechou com o Flamengo no momento de coronavírus, momento complicado de contratação. Ele fechou com o Flamengo, assinou o contrato com o Flamengo, tá certo?
E aí, como eu falei, o Vaz e o Spino foram tratar de jogadores, de outras coisas mais. E aí o cara vem 2 semanas, 3 semanas depois, não, eu vou para o Benfica. E aí foi aquele corre-corre e começaram assim, as cagadas de contratação em sequência. Domenech, Rogério Ceni e Renato. Entendeu? Esse foi o problema. Quer dizer, foi tudo contratado assim no. Vamos resolver o problema. O avião no ar e a gente estava mudando o piloto, entendeu? Culpa inicial do Jesus. Ele podia ter ido para o Benfica, então, não vou ficar, vou embora. Então, começa daí. O segundo ponto, cara, é que eu acho que até a gente fala nisso, né? Que a diretoria do Flamengo privilegiou a estrutura financeira, né? Até porque vem do tempo lá do presidente anterior, do Bandeira e tal. E na contratação do Domenech, eu me lembro que o Brás queria contratar um cara mais caro e a área financeira não liberou, confiando, como todo mundo confiava, o Flamengo já tem uma estrutura, já tem um bom time, um plantel, paga em dia, o caramba quatro. Lê do engano, contratamos o estagiário, que era o Domenech. Então, aquela coisa que a gente falou, que também eu não vejo outros podcasts falarem. É tão ruim você ser um devedor, quanto mais não pagar imposto, não pagar salário, atrasar salário, como também você ter um caixa espetacular, entendeu? E aí deixar de investir onde tem que investir. Tem que ser um equilíbrio. E o Flamengo, aparentemente, deu tão certo o time de 2019 e confiaram no plantel e também deu tão certo a administração financeira que não perceberam que precisavam contratar alguém e precisavam gastar mais dinheiro para contratar alguém e que tinham esse dinheiro para contratar alguém. Tá bom, tinha o problema do corona, como é que vai ficar o caixa e tal, não importa. Tem que ir no limite do break, porque aí o que aconteceu? Estamos aí agora pagando. E, cara, eu não diria que o Domenech era muito ruim, na minha opinião. O Rogério é o melhorzinho dos três, na minha opinião. O Rogério é o melhorzinho, é mais inexperiente e tal. Agora, o Renato, cara, é impressionante como esse cara conseguiu ficar no futebol tanto tempo. Tanto tempo, cara, porque ele não tem estratégia nenhuma. O cara que bota zagueiro quando tá ganhando de 1-0 e tira atacante, e o cara que bota atacante quando está perdendo ou está empatando e tira zagueiro, porra, cara. Enfim. Mas para complementar aí, Paulo, eu também acho, né? A gente se enganou aí no início do Renato porque o time conseguiu algumas goleadas, né? O time estava mais inteiro também, não tinha essas convocações, contusões, mas assim ele não mostra nada de novidade. O time do Rogério Ceni é um time que ficava 70% da bola, era um time que tomava os gols bobos, a defesa era exposta, mas a gente tinha 15, 16 oportunidades por jogo e a gente se lamentava depois dos jogos dos gols perdidos, né? Mas o time que tinha uma imposição de domínio de bola, de posse de bola, né? Não deixava o adversário jogar, sufocava lá as linhas altas para retomar a bola. Esse time não apresenta nada. Ontem, com 1 a mais, ele bota o Vitor Gabriel, que, de novo, é o menos culpado da história, que ele é um menino que não tem condição de jogar o Flamengo. Lateral esquerdo e botou o Vitor Gabriel. Botou o Vitinho de lateral esquerdo. E aí o time ficou desorganizado. Essa mania dele empilhar atacante, a gente termina o jogo de novo com Bruno Henrique, Gabigol, Michael e Vitor Gabriel. O Vitinho é um cara atacante, o Everton Ribeiro também jogou até a final e não cria nada. Parece um negócio super básico que a gente está falando aqui. Na defesa, achar que botar zagueiro vai se proteger. Enquanto está perdendo, achar que botar atacante vai fazer gol. É assim, é o básico do básico do básico. Né? Muito, muito realmente frustrante. Foi dramático. E já passando para ontem, né, com o Chapecoense, o lanterna do campeonato, o time que não ganhou. Cara, o Chapecoense não ganhou aquela saída do goleiro lá no meio de campo, quase, que o cara bateu a bola, porque o cara era ruim, o atacante deles era ruim, porque aquilo ali era para ser 3-2, cara. Entendeu? Assim, o Flamengo ontem já tinha trocado todo mundo e eles estavam com 10. Não foi assim, aos 10 minutos do segundo tempo, 15 minutos do segundo tempo. Quer dizer, o Flamengo ontem, com o último, com lanterna do Campeonato Brasileiro, fez um futebol ruim. Os caras jogaram bem contra o Flamengo ontem. Entendeu? E viraram, nós metemos 1-0, eles meteram 1-1, 2-1.
né? A defesa, mais uma vez, falhou. E aí teve aquele gol miraculoso lá do Michael, não foi? Que, mais uma vez, foi. Então, assim, o Flamengo é um amontoado de jogadores. A coisa é muito séria mesmo. E a gente... Foi até um dos nossos membros aí, o Fernando Marota, que é um amigo meu, que ele até sugeriu lá no bom comentário do podcast número 15, que ele sugeriu que o Flamengo fizesse junto com a torcida, combinassem que agora vamos nos dedicar ao dia 27 de novembro e vamos botar lá o Sub-20. Cuidado que pode ficar depois do sexto, não vai nem para Libertadores, não vai aí, né? Porque realmente... Agora, e o ano que vem, fazer um trabalho de casa, eu não diria que é terra arrasada, mas, porra, departamento médico muito ruim, preparação física horrorosa, estrutura de campo horroroso, fisioterapia. Cara, quanto tempo o Arrascaeta está machucado, bicho? O Arrascaeta, com Jesus, ele fez uma cirurgia, lembra? Ele voltou com 2 semanas. Que é o pior do que o Arrascaeta? O goleiro ontem foi poupado e o menino que entrou falhou 2 vezes, e hoje já saiu a notícia que ele não está de condição de jogar quinta-feira. Porra, o goleiro, cara, a vida inteira. Eu vi Rogério Ceni, o Fábio do Cruzeiro, 44 anos, os caras jogam todos os jogos. Aí, quando tem uma contusão, o zagueiro chuta a cara dele, bate na perna, aí acontece uma contusão. Agora, desgaste físico, a gente está ouvindo isso do Diego Alves há um ano, que o Diego Alves toda hora está poupado. E o pior, não é culpa do menino, não, que o Gabriel é jovem, pode se tornar um grande goleiro. Eu acho que ele, até agora, não mostrou. O Flamengo hoje está indo para jogar uma final de Libertadores com o Palmeiras, depois, né, de uma final em 2019, com um goleiro reserva muito fraco, pelo menos inexperiente. Gente, não pode. E o titular não dá condições. Se fosse um titular que, o cara, as últimas 10 temporadas perdeu 2 jogos. O Diego Alves perde 3 jogos por mês. A gente está arriscado amanhã ele ter esse desgaste físico de novo. Se entrar com o Gabriel, imagina um coitado do menino, uma final em Montevidéu, com 19 anos, entrar no Flamengo e Palmeiras valendo o título de Libertadores. Pô, esse é um erro de planejamento muito básico. A gente precisa melhorar isso. Há muito tempo. Mais uma vez, a parte financeira exercendo o seu direito de não liberar. E aí acontece o que aconteceu, né? Mais uma vez, a parte financeira não trouxe o Rafinha. Porra, o Rafinha é melhor do que o nosso lateral direito, cara. Entendeu? Liberava, fazia alguma coisa, emprestava. Porra, mas são tantos os erros, né? Que é como eu falei no último podcast. Está na hora do número 1 acordar e morar lá no Urubu, ficar lá 2, 3 semanas organizando a casa, cara. Porque está muito ruim. Está muito ruim. Você começa com... A gente até esqueceu que ele cancelou a entrevista coletiva do Braz. Até esqueceu disso. Que é um caos, cara. O vice-presidente ia fazer uma entrevista depois que nós perdemos para o Atlético Paranaense 3-0 no Maracanã e perdemos a final da Copa do Brasil. Não vai fazer, não, porque eu não... E não se falou mais nisso. E, a partir daí, só foi piorando. Está muito ruim. Os caras estão rezando para acabar o ano, eu acho, entendeu? Agora, só que antes de acabar o ano, tem o dia 27 de novembro, um jogo seríssimo, que o Flamengo ele é tão não favorito, ele é tão não favorito que pode até ganhar. Engraçado, né? O Flamengo vai quanto? Aí, puta, toma um gol, não sei. Há 2 meses atrás, a gente falaria que o jogo único era ruim para a gente, porque o Flamengo, como melhor time, era melhor decidir em 2 jogos. Agora eu estou achando bom, porque é uma bola vadia, uma decisão para os pênaltis, né? Um jogo a gente pode ganhar, porque o que o time mostrou nas últimas 2, 3 semanas é assustador. Eu acompanho o Campeonato Brasileiro, eu vejo Ponte Preta na Série B, eu vejo Botafogo, Vasco, vejo Atlético Goianiense, vejo Chapecoense, vejo Juventude. Eu diria para você que é o pior futebol do Campeonato Brasileiro hoje, porque quando tem um gol, o Flamengo são as individualidades. O Flamengo não tem nenhum esquema tático. Você vê Atlético Goianiense jogando fechadinho no contra-ataque. Você vê, eu vejo até hoje, por exemplo, o Sport, que está numa situação difícil. O Grêmio contra o Atlético Mineiro aqui, fez um jogo muito justo, honesto, quarta-feira passada, né? E vai jogar com o Fluminense daqui a pouco. Eu acho que, inclusive, o Grêmio é favorito para ganhar do Fluminense hoje. O Flamengo não tem um mínimo de padrão.
Não tem o mínimo de padrão. Agora, faltam 20 dias, aí 15 a 20 dias para o jogo. Dá tempo de Faltam fazer um 18 dias. planejamento de curto prazo? Dá. Ver quem vai jogar contra o Bahia, ver quem vai viajar para jogar contra o São Paulo. Na quarta-feira que vem já tem Corinthians. Faz um planejamento, vê com o departamento médico quem volta. O time titular vai estar pronto para o jogo contra o São Paulo. Beleza, então vamos botar o time titular para pegar o ritmo. Depois a gente pula o jogo do Corinthians, joga no outro final de semana contra, não lembro quem é fora. Porque, assim, esse time tem que jogar junto. Não adianta também voltar todo mundo, voltar Filipe Luís, voltar Arrascaeta fora de forma. Esse time está jogando igual um bando, igual a gente tem visto nas últimas 2 semanas. É assustador. Assustador, cara. Assustador. O Renato realmente é um destruidor de... Cara, eu nunca imaginei... Não, bicho. O cara é muito ruim, cara. Ele é muito ruim. E as entrevistas coletivas? Vocês vão ver, estamos nos preparando para o dia 27. Vamos surpreender o dia 27. Cara, ficou perdendo. Ele vive num mundo paralelo, né? As entrevistas coletivas dele, ele fala um negócio, fala, alguém está acreditando nisso? Ele empatou com o Atlético Paranaense, falou, diminuímos um ponto para o Atlético Mineiro. Gente, aquilo era jogo atrasado. A gente estava com 2-0 no placar. Aí ele vem falar, diminuímos um ponto, como se algum torcedor fosse relativizar isso. Ainda temos o jogo do Grêmio para fazer, né? Lá em Porto Alegre. Acho que vai ser depois da Libertadores. Acho que vai ser depois da Libertadores. Se eu não me engano, a tabela é Bahia, São Paulo, Bahia em casa, São Paulo fora, Corinthians no Maracanã, e aí o Flamengo no sábado, anterior ao jogo da Libertadores, o Flamengo sai para jogar com o Inter, tá? O último jogo seria o Inter. Aí teria um jogo com o Sport na quarta-feira, mas o Flamengo não vai jogar porque a Libertadores exige que o time chegue lá antes, né? Então a gente tem aí 4 jogos: Bahia e Corinthians em casa, São Paulo e Inter fora. Tem que pensar qual desses jogos a gente vai botar o time titular, qual vai ser o que vai descansar, e fazer um planejamento decente, né? O mínimo que a gente espera aí. Coisa que não parece que ser competência, o nosso querido treinador e a sua equipe não tem essa competência, porque vai tomar porrada do Corinthians, vai tomar porrada do São Paulo, se bobear do Inter, tomou de 4-0 no Maracanã. O Bahia está jogando direitinho. O Bahia contratou aquele Guto Ferreira, que era do Ceará, está jogando muito bem, venceu o São Paulo domingo passado lá na Fonte Nova. É um time arrumadinho, viu? Então, então por isso eu estou te falando, eu botaria lá o Fera, entendeu? Ou então contrataria um personal coach, pagava 1,5 milhão para o Dorival Júnior, ficar do lado do Renato só até o final do ano. 1,5 milhão, pronto. Só para orienta esse cara aí, porque, porra, bicho, o nosso Washington Rodrigues, lá, o Apolinho, era melhor. Porque, porra, o Renato cara, eu sinceramente, cara, quando eu vejo ele assim à beira do gramado, e o cara não tem nem bom senso, bota uma camisa azul, nem a camisinha com o escudo do Flamengo, ele não sabe nem cativar a torcida. Não está conseguindo, né? E tem uma coisa, agora, né, Paulo, que eu acho que o Renato foi prejudicado, mas ele poderia ter usado isso a favor dele se o resultado tivesse aparecido, que é o retorno da torcida. Muita gente fala assim, o Rogério Ceni não teria durado tanto tempo sem a torcida. Eu também acho. O Rogério Ceni teve uma época ali que estava bravo e acabou melhorando, ganhando título e tal. O Renato, o retorno da torcida, eu fui a 2 jogos. Eu fui contra o Barcelona, que foi praticamente o primeiro jogo aí da volta, e fui contra o Atlético Mineiro, né? Diga-se passagem, a Flamengo venceu as 2. Mas a torcida está em festa. A gente, como torcedor, está muito feliz de poder voltar ao estádio. Então, o ambiente era favorável a ele. Era para a torcida estar abraçando ele, comemorando o resultado, as vitórias, fazendo a expectativa para esse jogo importante dia 27. Não. A torcida está com ódio no coração, xingando ele, cantando o nome do Jorge Jesus. Então, assim, ele perdeu uma oportunidade que era para ele. Ele podia estar consagrado aí, cara. Verdade. E, na verdade, como dizem os psicólogos, né, a intensidade do ódio é igual a do amor profundo. Né? É do outro lado só. A torcida está em cima dele, assim. Eu me lembro, teve o último jogo, o cara xingando, assim, em cima dele ali, cara, xingando violentamente. Assim, vamos ter que ir em frente, não tem jeito, e é óbvio que ninguém vai mexer em nada. Vamos torcer. Quarta-feira agora é contra quem? Contra o Bahia? Quinta-feira, 19 horas. Bahia, 19 horas, no Maracanã. Isso.
E Sábado, no domingo. São Paulo, domingo, São Paulo, Morumbi. Não, domingo, é domingo. Domingo, às 4 horas. 4 horas. Né? E a gente grava o nosso podcast, como a gente falou, na segunda-feira. Então é isso, cara. Hoje o Flamengo nos deu até o prazer, nesse aspecto, de fazer um podcast bem reduzido, né? Que não tem o que falar, a não ser dizer, olha, está todo mundo esperando o pior sempre. Antigamente, a gente esperava aquele jogo do Flamengo, agora vamos nos divertir, coisa linda, aquele estoque de primeira, marcando em cima. Agora, cara, quanto é que a gente vai perder? Né? Quando é que a gente vai perder? Há 2 semanas atrás, a gente falaria que a gente tinha uma chance pequena de ganhar o Brasileiro, mas tinha. A gente já se via na final da Copa do Brasil, ninguém imaginava que ia ser eliminado com 3-0, e a gente se via favorito na Libertadores. Os 2 primeiros já foram para o saco, de formas, do meu ponto de vista, vergonhosas, e agora a gente está se sentindo underdog, como é que chama aqui? A zebra da Libertadores. A gente está sentindo zebra na Libertadores. Agora, tecnicamente falando, friamente falando, a gente olha e acha que o Palmeiras é favorito. Absolutamente favorito. Inclusive, a presidente do Palmeiras, que se não foi, vai ser eleita agora, a dona da Cresul, né? Ela está conversando com a família do Abel, que é um técnico medíocre também, não acho nada demais, para eles virem para o Brasil, para ele se sentir mais acarinhado pela família, etc, etc. E o Flamengo, na minha opinião, o Braz já tinha que estar bom, Braz reestruturando tudo, o departamento médico, departamento de fisioterapia, fisiologia, técnico, preparação física, mas já começar agora. Porra, nós estamos no meio de novembro, praticamente. Daqui a pouco começa de novo lá no início, lá para o dia 20 de janeiro, o campeonato, e até você organizar essa estrutura toda e botar ela funcionando, são 2 meses. Cara. Tem que começar a trabalhar. Outra coisa, né, Paulo? Eu acho que eles não vão mandar o Renato embora, nem vou entrar agora, nem vou entrar no julgamento se eu faria isso diferente ou não quero pensar. Mas eu quero trazer uma seguinte hipótese aqui para a nossa discussão. Com todos os problemas, o Flamengo tem jogadores, como você falou, diferenciados, tem a camisa que pesa muito. O jogo que o Palmeiras também não é brilhante, a gente tem lá seus 30%, 40% de chance de ganhar a Libertadores. Né? Em fevereiro, se a gente ganha, tem o Mundial. A pergunta que eu faço é, se ganhar, não importa como, nos pênaltis, jogando bem, jogando mal, nós vamos continuar nesse erro até fevereiro ou a gente vai corrigir agora no final de dezembro e ter 2 meses e meio aí de preparação? Eu acho que tinha que ter uma estrutura já paralela, já planejando para o ano que vem, rapidamente, estou falando, 2 meses. E esse Mundial tem que ser outra comissão técnica, outra estrutura médica. Dá tempo. 2 meses e meio dá tempo. Jesus, em 3 semanas, mudou a cara do Flamengo. Pô. Foi como que 2 meses e meio a gente não se prepara para isso? Entendeu? Imagina que a gente volta dia 28 de novembro, a gente já está eliminado do Brasileiro. Não dá férias para os jogadores. Bota o time sub-20 para jogar no Brasileiro ali para garantir Libertadores. Libertadores não, se a gente ganhar, a gente já está na Libertadores, né? Se a gente for campeão. Então, o Flamengo pode dar férias em dezembro, começar a preparação com outro departamento profissional de futebol, já vai ser a segunda gestão do Landim. Ele pode, inclusive, mexer na estrutura política do clube, né? Vice-presidentes, etc. Ele pode fazer as alterações e entrar com um time com preparação de início de janeiro até meados de fevereiro, são 45 dias. É totalmente viável. Com esse plantel, buscando um goleiro reserva adequado, entendeu? E dando uma renovada em algumas áreas ali do plantel, eliminando algumas estruturas, vendendo os Renês, os Vitinhos e os... Tem alguns medalhões também que tem que ser questionados, né? O Everton... Eu acho que o Everton Ribeiro tem que ser questionado, né? Que ele não joga muito bem há muito tempo, vai para a seleção, está se garantindo na Copa. Será que é o momento do Flamengo se livrar dele, arrumar algum dinheiro ainda, né? A Arábia vem aqui, a China paga. Se tiver mercado, que a Europa zero, mas é a Ásia e a China, aliás, a China, ou então Turquia, futebol alternativo, sem dúvida. Mas, assim, tem que ir. Não, já era. Everton Ribeiro, Vitinho, René, aquele lateral direito lá, como é que chama? O Rodinei. Porra, bicho. Esse menino, coitado, do Vitor Gabriel, né? De novo, não tem condição de ser reserva do Flamengo. Mas o Pedro está machucado. Mas, cara, a gente, há 2 meses atrás, a gente tinha um Muniz, a gente tinha um atacante
Tem uns garotos bons do Sub-17, Sub-20. Inclusive, vai ter a final do Sub-17 agora, hein, Paulo? 19 horas, Flamengo e São Paulo. Final da Copa do Brasil. Porra, pega esse Matheus França e deixa o menino jogar. Porque o Vitor Gabriel, coitado, ele parece assim, a sensação de que eu tenho que ele é um segurança de shopping, não é jogador. O menino, né, com 21 anos, está gordinho, fortinho, ele não toca na bola, entra ali no meio do tumulto, né? É verdade. Tudo bem, cara. Então, hoje tivemos um podcast mais rápido, mas tudo bem, fechamos e vamos com essa esperança da Libertadores no ar. E, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Flamengo.